Curva a sua cabeça um minutinho, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus, queremos entregar essa mensagem ao Senhor, Pai. Pedir ao Senhor que venha falar ao nosso coração. Que tudo aquilo que for falado, Deus, venha ficar guardado no mais íntimo do nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala com o Teu povo. Que nessa noite possamos ter uma revelação extraordinária da Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, nós vamos começar aqui aos domingos. Opa, peraí. Aqui. Nós vamos começar no domingo, e hoje vai ser o primeiro domingo, serão 3 domingos. Uma série de palavras, tá bom? E nós vamos falar sobre a mente de Cristo. Como ter a mente de Cristo. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Então, cada domingo nós vamos falar acerca de um tema, acerca de algo que nós podemos fazer para que a mente de Jesus esteja sobre a nossa mente. E o que eu quero falar para você é que Deus preparou esses domingos para realmente fazer uma renovação na nossa mente. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu tive um momento com a Bárbara, ontem inclusive, e essa mensagem já vem sido trabalhada no meu coração tem algum tempo. E ontem eu cheguei da barbearia, nós conversamos ali e tal, eu fui buscar comida, na hora que nós voltamos a gente jantou, e aí na mesa ela começou a falar para mim, nossa amor, olha o que eu li na Bíblia esses dias. E aí ela começou a falar para mim que ela leu. E aí esse texto já estava queimando no meu coração, a gente começou a conversar, isso era 8h30 da noite. Nós começamos a conversar sobre esse texto, e daqui a pouco nós começamos a ler junto, e a gente começou a dialogar, e quando a gente foi ver já eram 11 horas. Então olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é poderosa, né? E eu lembro que a gente conversava e eu falava assim para ela, nossa amor, olha que direção, que visão, e o quanto que Deus, ontem, Ele revelou para nós qual é a mente dEle, qual é a vontade dEle para a nossa vida. Então eu quero trazer isso para vocês separado em 3 domingos, porque se eu for falar tudo hoje, imagina, a gente ficou desde as 8h30 até as 11 horas praticamente, ia dar um bom tempo aqui de palavra, né? Mas hoje eu quero falar sobre o novo nascimento. E por que eu quero falar sobre novo nascimento? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de nós já não decidimos mudar algo na nossa vida? Nós quisemos mudar algo na nossa vida e mesmo querendo muito, acabamos voltando atrás depois de um tempo. Quantas vezes nós fizemos promessa na nossa vida que nós falamos assim, eu nunca mais eu vou cometer isso. E por um tempo você se esforçou, um monte, para não fazer mais aquilo que você falou que não ia fazer. Mas depois de um tempo, você voltou a fazer aquilo que você falou, eu nunca mais faço isso. Com quem já aconteceu isso? Já ou não? E a gente fica se perguntando muitas vezes, mas por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo, muitas das vezes, cumprir aquilo que eu falei que eu iria cumprir? Por que eu não consigo permanecer naquilo que eu falei que eu ia permanecer? Por que eu prometo algo e muitas das vezes eu não consigo? Quando eu me vejo, eu já estou fazendo, já estou cometendo de novo. Por que, gente? Isso faz parte da nossa natureza humana. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado. A partir do momento que Adão e Eva, eles pecaram e o pecado veio para o mundo, o pecado passou a existir desde o nascimento de uma pessoa.
Desde o momento em que nascemos, nós nascemos em pecado. Quem está entendendo? O único que não nasceu em pecado foi Jesus. Por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou o Filho de Deus dentro de Maria. Por que Jesus não tinha pecado algum? Porque era necessário um cordeiro sem defeitos para morrer por nós. Então nós entendemos isso. Jesus nasceu sem pecado, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Maria gerou Jesus, mas ele é nascido do Espírito Santo. Não é José que fez Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? A partir do momento em que eu e a Bárbara, nós nos conhecemos, nos relacionamos e nós geramos uma pessoa, tanto o Luca quanto o Benício, eles nasceram do pecado, porque a minha natureza humana e a natureza da Bárbara é do pecado. A da Mariazinha e do seu Marcelo é do pecado. E por isso o Marcel nasceu do pecado. Então nós nascemos do pecado. Então a nossa natureza humana é pecaminosa. Por mais bom que você seja, por mais boa pessoa que você seja, a nossa natureza, ela é pecaminosa. E é por isso que muitas das vezes nós tentamos fazer algo e conseguimos por um tempo, mas depois de um tempo nós voltamos atrás. Nós tentamos, falamos, eu não vou mais mirar. E por um tempo, 2 tempos, você segura no máximo, mas passa um tempo você já está irado de novo. E é por isso que Jesus ele fala para Nicodemos, Nicodemos, o que importa é que você venha nascer de novo. Por quê, gente? Porque sem o novo nascimento, ainda a nossa mente é uma mente corruptível. É uma mente que veio do erro, é uma mente do pecado, ainda que nós venhamos conhecer as Escrituras. Ainda que venhamos entender das Escrituras, conhecer as Escrituras, se nós não nascermos de novo, não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, não nos batizarmos nas águas, a nossa cabeça ainda, a nossa consciência ainda é pecaminosa. Então, eu quero ler para você o livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 1, e nós vamos entender o que o apóstolo Paulo ele está falando sobre algo e que por muitos anos e por muito tempo nós entendemos que é ruim. E nós vamos ver sobre a lei, porque a lei não é ruim. Amém? Fala comigo, a lei não é ruim. A gente acha que é, mas o apóstolo Paulo ele vai mostrar que não é. Então vamos ler. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Então o apóstolo Paulo, a gente vai ler bastante hoje, tá? O apóstolo Paulo, ele começa a dizer, meus irmãos, vocês conhecem a lei, e vocês entendem que a lei, ela rege o homem durante o tempo que ele vive. Então, enquanto nós vivemos, enquanto nós estamos vivos, nós estamos embaixo do que, gente? Da lei. Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui da lei dos homens. Se você que tem empresa não pagar imposto, o que vai acontecer? Você vai tomar multa, vai ou não vai? E maior que o imposto que é para pagar. Sim ou não?
Então, existe uma lei que rege a minha empresa. Se eu não pagar o que eu tenho que pagar, a porcentagem que o governo falou, ó, você tem que pagar isso aqui para mim, você vai ter um problema aqui. Então, existe uma lei que rege a nossa vida. E essa lei existe a dos homens e também existe a lei de quem? A lei de Deus. Essa lei que rege a nossa vida, que guia, que nos direciona. É uma lei. E aí ele fala, a mulher que está casada ao marido, enquanto ele vive, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Então eu e a Bárbara nós estamos casados. E existe uma lei que fala que eu e ela somos uma pessoa só. Mariazinha e seu Marcelo, mesma coisa. O Érica e André, Tony, enfim, Mateus, todo mundo. Que está casado, existe uma lei que fala que o Mateus e a Vanessa são um só. Amém? Enquanto o Mateus está vivo, a Vanessa tem que estar com o Mateus. Diante da lei dos homens e de Deus. O Mateus morreu. Bateu as botas. O que acontece com a Vanessa, Mateus? Desculpa falar, Mateus. Mas o que acontece com a Vanessa? Aleluia. Agora fazer o quê? Ele foi, mas eu estou aqui, estou viva. Eu e a Bárbara, vou falar de mim da Bárbara, vai, para você não se constranger. Mas eu bati as botas. O que vai acontecer? A Bárbara está livre para casar com outro homem e fazer o cara comandar a barbearia. Está livre. Por quê? Porque agora já não há mais uma lei sobre ela. Porque a lei acabou. A partir do momento em que eu morri. Em que eu morri. Então, e aí o apóstolo Paulo ele fala assim, mas, se a Bárbara quiser casar com outra pessoa enquanto o marido, aqui estamos falando de marido, ainda está vivo, ela vai se tornar uma mulher adúltera. Porque ela está debaixo da lei. Qual lei? Eu sou o marido dela. E é por isso que quando Jesus ele encontra aquela mulher que estava tirando água do poço, ele fala assim para ela, vai lá chamar o seu marido. E ela fala o quê? Não, eu não tenho marido. E ele fala, disse bem, você já teve 5. E o que você está agora não é marido. Jesus está falando de uma lei aqui. Está falando de uma lei. E aí diz mais assim, entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Então, se o homem morre, ela está livre. E assim ela pode se casar novamente. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Pastor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Outro quem, gente? Outro Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Em outras palavras, enquanto nós estamos na lei pecaminosa, numa natureza pecaminosa, errada, nós pertencemos a isso. A partir do momento em que nós morremos para essa lei do pecado, nós passamos a pertencer a outro, que é outro Senhor. É por isso que Jesus fala que não tem como você servir a 2 senhores, pois se você servir a um Senhor, certamente você vai enfurecer o outro. Então é necessário que haja uma morte, por isso que Jesus ele fala para Nicodemos, que é necessário que Nicodemos nasça de novo, porque não tem como a mente de Cristo pertencer a uma mente que pertence a outro Senhor. Quem está entendendo? Entendeu ou não? Então, por exemplo, nós nascemos do pecado, nós nascemos do erro, nós nascemos da falha. Se nós não morrermos e não nascemos de novo, a nossa mente ainda está fadada ao pecado. Mas a partir do momento em que nós morremos para essa vida de pecado, a nossa mente passa a pertencer a outro Senhor.
a ter um outro senhorio. É por isso que quando nós vamos aceitar Jesus, nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O que nós estamos falando? A minha mente agora pertence ao Senhor. Eu não estou debaixo mais dessa lei do pecado. Mas agora a minha vida, a minha cabeça pertence ao Senhor. E é aí que a gente passa a ter uma nova mente. Quem está entendendo? Amém? Vamos continuar para você entender. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com o Espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Então, só para você poder entender, aqui, quando nós lemos isso, parece que a lei, ela é ruim. A lei de Deus é ruim, sim ou não? Não parece, sim ou não? Parece que ela é ruim. Parece que há um fardo sobre a lei. Então, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não isso, não aquilo, não aquilo. Você olha para isso e fala assim, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Só que o apóstolo Paulo está falando, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. O que Deus ele fez? Presta atenção aqui em mim agora. Isso aqui é muito forte. O que Deus ele fez? Por que Deus fez a lei? Você sabe por que Deus fez a lei? A gente acha que Deus fez a lei para controlar o homem. E não. Deus não fez a lei para virar para o Mateus e falar assim, Mateus, você não pode roubar. Não. Deus não fez a lei para falar assim, ô Lúcia, você não pode cobiçar, viu? Você não pode cobiçar, viu, Lúcia? Mariazinha, você não pode mentir, viu? Para controle. A lei, ela foi criada para revelar que nós não conseguimos, por nós mesmos, vencer o pecado. Então a lei não é ruim. A lei, ela revela o pecado que sempre existiu dentro de nós. Então quando a lei fala não cobiça, gente, quem é que não consegue cobiçar? Vamos cá entre nós aqui. Quem é que não consegue cobiçar? Quem é que nunca cobiçou algo de alguém? Quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca falou algo de alguém que não deveria ter falado e depois se arrependeu porque viu que falou que não era verdade? Não deu falso testemunho? Quem nunca se irou? E a gente olha para a lei e a gente acha que a lei está aqui para nos condenar, quando na realidade não. A lei ela existe para revelar que nós, por nós mesmos, não conseguimos servir ao Senhor. O Senhor entregou a lei para falar assim, já que você não sabe o que me desagrada, então eu vou mostrar para você agora o que me desagrada e você vai entender que está me desagradando. Você vai entender que está me desagradando. Tanto que, quando o jovem rico, ele chega em Jesus, e ele fala assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala, está aí na lei. Não é isso que Jesus fala, sim ou não? Está na lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não isso, não aquilo. Amará o Senhor teu Deus todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. E começa a falar a lei. E aí o jovem rico olha para Jesus e fala assim, tudo isso eu tenho observado. Em outras palavras, tudo isso eu tenho feito. Eu não tenho matado, eu não tenho roubado, eu tenho honrado pai e mãe, não sei o que, tal. E aí Jesus mostra para ele que você fala que faz,
mas o seu coração demonstra outra coisa. Jesus está mostrando para ele, ainda que você acha que é bom demais, mas o seu interior ainda não pertence a mim. Vai, vende tudo que você tem e me segue, que você vai ter um tesouro no céu. E aí ele sai triste. Então a lei não é ruim. A lei, ela só traz à tona aquilo que está no nosso coração. E nós conseguimos entender que sem Jesus, sem novo nascimento, sem mente de Cristo, não há o que eu, Cláudio, não há o que a Bárbara faça que vai nos tornar bom. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, no versículo 7, que diremos então? Aí ele fala, a lei é pecado? Ele pergunta, o que diremos então? Então a lei é o pecado. Porque se, olha aqui para mim, o problema então é a lei. Que é o que a gente vinha entendendo até hoje. O problema é a lei. Então a lei é que é o pecado. Porque se não tiver lei, não tem pecado. É ou não é? Sim ou não? Se não tiver a lei, não vai ter o pecado. É só tirar a lei. E agora não tem pecado mais. E aí o apóstolo Paulo fala, a lei é o pecado? De maneira nenhuma. Repete comigo, gente, a lei não é o pecado. O apóstolo Paulo ele fala, de maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Ah, pastor, agora eu já me confundi tudo. Agora eu não estou entendendo mais nada. Você acabou de falar que a lei não é pecado, mas agora o apóstolo Paulo está falando, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. E o que ele está querendo dizer aqui, gente? Novamente, nós estamos vendo que Deus revela corações. Deus revela corações. De fato, se não tivesse a lei, eu não saberia o que é o pecado interior, dentro de mim. A própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Enganoso. Eu conheci uma pessoa que ela roubava dinheiro. Mas ela roubava dinheiro de gente que tinha muito dinheiro. E ela dava um pouquinho desse dinheiro para quem não tinha. Na qual a própria pessoa se intitulava como Robin Hood. Na qual ela mesmo já falou assim, deixei de ser o Robin Hood. Por quê? Como que é aquele ditado que diz, ladrão que rouba ladrão, tem o quê? 100 anos de perdão. Ó, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. E aí a pessoa pegava dinheiro, errado, mas ela ajudava. Uma pessoa aqui, ajudava outra pessoa ali. E aí ela se sentia bem, porque afinal de contas, ela estava fazendo bem. E ela estava tirando, não era do pobre. Ela estava tirando de quem tinha muito. E aí, a lei é isso. A lei, ela vem para confrontar o nosso interior. A lei, ela vem para mostrar para você que o cobiçar não é a atitude, mas é o desejo. A lei, ela vem para mostrar para mim e para você que não é o fazer, a ação, mas é o apenas desejar no seu coração. Não é o apenas xingar a tua esposa, mas é o desejar xingar ela. E é por isso que quando nós olhamos para dentro de nós, gente, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas olha para dentro de si mesmo, olha na sua carne o quanto mal que existe dentro de você. Quem é que nunca quis esganar alguém? Hã? Quem é que nunca quis catar alguém pelo pescoço, maiar no chão? Hã? Olha o tanto de mal que existe dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo ele fala, versículo 7 de novo, vamos ler de novo. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma.
Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então o apóstolo Paulo está trazendo a revelação aqui, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo está trazendo, se a lei de Deus não tivesse dito o que é cobiça, eu não saberia o que é cobiça. Mas não é no sentido de não saber, de não praticar. É no sentido de não ter o conhecimento, mas pratica aquilo. Vou te dar um exemplo. Esses dias, estava tendo um baita de um comando aqui na Padua Salles, na hora do almoço. E aí eu vinha voltando com a minha motinha com Jesus no coração. Tudo é perda se não tenho a ti. Cantando. E a viseirona levantada da moto. Tua vontade é o que me graça. E um monte de polícia. Um monte. E eu vindo com Jesus no coração. Eu sou, boa tarde, seu policial. Mas um veio. Bate essa viseira, rapaz. Bravo. Na hora eu bati a mão, a cena já caiu. E eu fui embora. Aí eu cheguei na barbearia, conversei com os meninos, falei assim, rapaz, o que está tendo de polícia aqui agora? Deram uma em mim ali. Falou, Claudião, o que aconteceu? Eu falei, eu vim na viseira levantada. Mas você é louco andar com a viseira levantada? Aí eu falei assim, mas não pode? Mas, gente, faz quantos anos que eu saí da autoescola? Eu lá vou lembrar que não pode. Eu, na minha cabeça, eu estava de óculos, o meu óculos está protegendo meu olho. Aí os meninos falaram assim para mim, claro que não, Claudião, viseira tem que andar com ela baixada, não pode andar com viseira. Eu falei, mas nem dentro da cidade, não pode, é lei. Então o que a lei me mostrou? Que não pode andar, o quê? Com a viseira, levantado. Desde então, o que eu tenho feito, gente? Viseira baixada, todo dia. Mas qual que é o desejo no meu coração? Levantar a viseira. E aí sabe o que eu fiz esse dia? Estava andando, viseira baixada, um calor. Quando eu me peguei, eu fiz assim, ó, prum, levantei a viseira e fui embora. Aí na hora que eu estava chegando perto de casa, eu vi o vento estava muito forte. Falei, nossa, cara, não pode andar com a viseira levantada. E baixei a viseira de novo. Então, a lei, ela é ruim? Não. Por quê? A viseira baixada é para o meu bem, sim ou não? Se vem um besouro, sei lá. Você acha que isso aqui vai proteger meu olho? Vai, gente. Não, então existe uma lei. Não pode andar com a viseira levantada. Mas, agora eu sei. Porque falaram para mim. Foi revelado isso ao meu coração, que agora eu não posso andar mais. Mas quando eu percebo, a minha viseira já está levantada. Porque dentro de mim há um desejo ardente para levantar a viseira. Isso não é sobre viseira que eu estou falando. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A lei, ela só mostrou o que sempre esteve dentro de nós. A lei, ela só revelou aquilo que a gente sempre vem fazendo, mas que antes não tínhamos a consciência. Ah, pastor, mas agora então o que eu sei eu não vou fazer mais? Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, você até pode tentar não fazer, mas quando você menos esperar, você vai estar cometendo de novo. Não cobiça, aí você fica lá uma semana pensando, não posso cobiçar, não posso cobiçar, não posso cobiçar. Um mês, não posso cobiçar, não posso cobiçar, não posso cobiçar. Um ano, não posso cobiçar, não posso. Daqui a pouco acontece alguma coisa, quando você se pega, você está cobiçando alguém. Sabe por quê? Porque é a natureza humana. A nossa carne, isso daqui, ó, isso daqui, ela grita pelo pecado. E a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Olha só. No entanto, versículo 8. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. Então, o que o pecado ele faz? O pecado que há dentro de mim, dentro de você, ele aproveita a oportunidade. Qual oportunidade? Ele fala assim, não pode cobiçar? Agora eu sei o que eu vou fazer. Aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento,
produziu em mim todo tipo de cobiça. Então o pecado agora, já que não pode pecar, quer ver, gente? Vou dar um exemplo para você. Quando você tem filho pequeno, pequenininho, aí ele está pulando no sofá. Está pulando e se joga. Pum. Pula e se joga. Pum. Nós que somos pais sabemos que isso vai dar ruim, sim ou não? Vai dar ruim. Uma hora ele vai pular, vai se jogar e vai cair do sofá. A gente vira para ele e fala assim: Benício, não pode pular no sofá. O que é isso aqui? Lei. Não pode pular. Dentro dele nasce a oportunidade. E agora ele não quer só pular no sofá, mas ele quer pular de um sofá para o outro. O pecado aproveita a oportunidade. A oportunidade. Então, não é só não cobiçar, mas agora ele entendeu que o pecado está aproveitando a oportunidade e aparecendo um monte de tipo de cobiça. Agora está cobiçando tudo. Cobiça o carro do irmão, cobiça a casa do irmão, cobiça a mulher do irmão, cobiça o homem do irmão, cobiça a vida do irmão. Por quê? Porque a nossa carne é pecaminosa. O nosso interior é pecaminoso. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Agora a gente vai ter que pensar bastante aqui. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Agora pronto. Gente, olha aqui para mim. Vamos pensar aqui comigo aqui agora. Quem era o apóstolo Paulo? Quê? Conhecedor da lei. O apóstolo Paulo ele era mestre da lei. O apóstolo Paulo ele não era qualquer pessoa. Ele era mestre da lei. Ele vivia a lei. E aí o apóstolo Paulo, mestre da lei, está falando, houve um tempo que eu vivia sem o quê? Sem a lei. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei. Quando o apóstolo Paulo está falando que houve um tempo que ele vivia sem a lei, é que na cabeça dele havia um tempo que nada condenava ele. Porque ele era tão religioso, ele conhecia a lei de ponta a ponta, que a lei já não fazia efeito nele mais. Por quê? Porque ele achava que cumpria toda a lei. Então houve um tempo que eu vivia sem a lei. A lei não tinha efeito nenhum nele. Por quê? É não matar, eu não mato. É não roubar, eu não roubo. É não adulterar, eu não adultero. É não cobiçar, eu não cobiço. É não falar mal, eu não falo mal. É honrar pai e mãe, eu honro pai e mãe. Então eu vivia sem a lei. A lei sobre mim não fazia nada. É basicamente o quê? Eu tenho a minha empresa, eu faço tudo que o governo manda, eu não vou temer a nada. Quem está entendendo? E aí ele fala, mas quando o mandamento veio, quem é o mandamento, gente? Jesus. Quem é o verbo? Jesus. No início, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o mandamento, pessoal? Jesus. O apóstolo Paulo está falando, então houve um tempo quando eu vivia sem a lei sempre existiu, mas eu vivia sem ela porque eu achava que eu cumpria. Eu achava que eu era bom o suficiente para cumprir a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado fez o que, gente? Reviveu. Por quê? Porque agora Jesus, quando ele veio, ele falou assim para os fariseus, vocês estão falando que não é para cobiçar? E vocês estão pegando no meu pé e estão falando que não cobiça. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou muito mais além. Porque qualquer um que olhar para uma mulher e desejar no coração, já adulterou com ela. Então Jesus, o mandamento, ele veio e está mostrando o quê? Você pode não ter o ato,
Mas a partir do momento que você tem o desejo, você já errou. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando o mandamento veio, quando Jesus ele veio, quando ele me reapresentou que eu não consigo me santificar por mim mesmo, eu não consigo me purificar por mim mesmo, o que aconteceu? O pecado reviveu e eu morri. O que aconteceu com o apóstolo Paulo quando Jesus apareceu para ele? Ficou cego. Cristo fez ele ficar cego para entender que não, irmão, irmã, não é o que você faz que vai te santificar, que vai te deixar bom, que vai fazer de você o melhor homem, a melhor mulher do mundo, não. Mas é o que Cristo fez. É o que Cristo fez. É por isso que nós precisamos nascer de novo. É por isso que nós precisamos ter um novo nascimento. Amém, pessoal? É por isso. Vamos continuar. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Olha só, o próprio mandamento que veio para trazer vida, qual foi a primeira coisa que ele fez? Morte. Que é o que Jesus veio nos ensinar. Que nós temos que morrer para as coisas desse mundo e nascermos para as coisas de Deus, pessoal. Amém? A primeira coisa que Cristo ele quer nos ensinar, que Cristo quer revelar na nossa vida, que para nós termos o caráter dele, a mente dele, nós precisamos morrer. E depois da morte é que daí sim vem a vida. E versículo 11, pois o pecado, de novo, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O que isso quer dizer? Mais uma vez, o pecado, aproveitando o quê? Ao quê, gente? Oportunidade. Mas na minha vida e na sua não tem oportunidade para pecar, né? Não tem, né? Tem ou não tem? Tem no dia a dia a oportunidade para pecar, ô Mateus? Tem ou não tem? Já começa com o time que escolhe para torcer. Aparece a oportunidade para pecar lá na loja, Lúcia? Sim ou não? Aparece. Na sua casa? Aparece. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Enganoso é o coração. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E lá no deserto ele foi tentado por quem? Pelo diabo. E o que o diabo tentou fazer com Jesus? Enganar ele. Como? Usando a palavra. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito, usou a própria palavra, aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. Sabe o que nós pegamos aqui? O apóstolo Paulo, como eu disse, ele era mestre da lei, ele conhecia as escrituras. Mas o quanto nós temos feito da escritura uma enganação para nós mesmos. E aqui eu falo para você, é por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque quanto nós não fomos enganados, porque ouvimos outros falar, e o pecado aproveita a oportunidade para amaciar o nosso ego. É por isso que você tem que ser uma pessoa que lê a palavra. Não é só na igreja aqui não, viu? Não é só de domingo e de quarta, tem que ler na sua casa. Tem que entender a palavra, tem que entender as escrituras, tem que pedir direcionamento de Deus, porque o pecado muitas das vezes vai aproveitar a própria escritura para enganar você. Quanta gente nós já não vimos pegando um texto fora de contexto para entrar na vida dela, para encaixar na vida dela, para validar aquilo que ela quer fazer, para validar aquilo que Cristo não valida. Quantas vezes vimos que a lei é ruim? Que a lei é ruim. Quantas vezes não vimos sobre isso? Que a lei é ruim. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que a lei não é ruim. E diz mais assim, versículo 12, olha o que ele fala. De fato, a lei é santa. Como é que eu falo que isso aqui é ruim, gente?
A lei é santa. Entenda o que eu estou te falando. Pss, olha aqui para mim. Eu não estou... Presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Porque isso aqui, Deus, ele mexeu muito comigo ao ler isso aqui. Eu não estou falando que a graça não é importante, que a partir de hoje a lei é importante. Amém? Amém, pessoal? Nós somos a igreja da graça. Entendemos a graça e de fato o que a graça é. O que eu estou te falando aqui é que a lei não é ruim. Ela só revela o que está dentro do nosso coração, para que aí sim a gente entenda o quanto a graça é importante. Quem está entendendo? Sabe por quê? A lei ela vai mostrar para você o quanto você é ruim. O quanto eu e você não prestamos. Ai, pastor, fale por você. Não, você não presta. Você é ruim. Se tiver oportunidade, você quer fazer o que é bom, mas o seu corpo não faz o que é bom. E exemplo disso, quer ver? Vou te dar um exemplo. É o que você come. Você sabe que tem muito alimento que não é bom para o teu organismo, sim ou não? Como é porque você come ele? Porque o teu corpo pede. Porque muitas das vezes a carne está dominando. A carne domina. Então, ainda que você come uma porcaria de um salgadinho, você vai comer porque é bom. Porque você gosta. É bom não, porque você gosta. Mas você sabe que não pode, porque é ruim, vai fazer ruim para você. Mas você está lá comendo. É isso que a lei faz. Ela revela o quão ruim nós somos. Fala para a pessoa que está só, você é ruim. Nossa, pastor, fala, você é ruim. É ruim. Você é ruim. Viu? É ruim. Ai, pastor, eu não. É sim. É sim. Não adianta falar que não, que é. E diz mais assim, ó. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa e o mandamento é o quê, pessoal? Santo, justo e bom. Quem é o mandamento, pessoal? Jesus, ele é bom, justo, santo, é bom. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma outra pergunta que a gente faz. Então o que é bom se tornou em morte para mim? E agora? Então quer dizer que a lei que é boa, o mandamento que é bom, se tornou morte para mim, então? De maneira nenhuma, ele fala de novo, de maneira nenhuma. Mas, olha só, aqui a gente entende. Para que o pecado se mostrasse como pecado. E aí vem um outro texto que diz assim, ó, não há nada em oculto que não seja o quê, pessoal? Que não seja o quê? Revelado. Não há nada em oculto que não seja revelado. E o apóstolo Paulo está falando que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mal. Por meio de Jesus, nós vamos entender como o pecado é ruim. Nós vamos de fato entender como o pecado é ruim, gente. E é por isso que quem vive na graça não vive pecando. Você entende que a graça não é uma liberdade para você fazer o que você quer da sua vida? A graça é o favor imerecido. Gente, olha isso, é favor imerecido. A graça é para quem, pessoal? É só para quem entendeu que merecia o inferno, mas não vai para o inferno porque Jesus comprou a gente por um alto preço. É muito forte isso. Isso é graça. Então, a pessoa que vive praticando o que é mal, conhece a graça, igreja? Não, porque não conhece o seu pecado. Quem vive praticando o que é ruim não conhece a graça, porque não conhece o próprio pecado, não conheceu ainda o próprio pecado. Quando eu apresento a graça para a pessoa e ela pega isso e ela fala, eu vou viver minha vida, ela não entendeu o que é Jesus, ela não entendeu ainda. E ela pega isso e ela fala assim, agora eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver da forma que eu quiser. Ela não entendeu o que é a graça ainda, porque ela não entendeu o tamanho
do pecado que Jesus carregou nas costas dele. Ela não entendeu. Porque quem vive na graça não vive errando, não vive falhando, não vive uma vida de iniquidade. Não vive. Não vive. Por quê? Porque ela se apega em Deus. E aqui eu não estou falando de salvação não, pessoal. Eu estou falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo assim, ó. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, não, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal. A lei é o que, gente? Espiritual. E nós somos o quê? Carnal. Alguém aqui é anjo? Pergunta aí, ô Érica, pro André. Você é anjo? Pergunta para ele, você é anjo? Ô Bia, pergunta pra Jana, você é uma anja? Pergunta, você é uma anja? Alguém é? Alguém é o ser espiritual aqui? Se for, meu irmão, revela agora em nome de Jesus. Ninguém. Nós somos o quê? Carne, osso, uns um pouco mais de carne, outros um pouco mais de osso. Mas nós somos carne e osso. Mas a lei, ela é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo no pecado. Não entendo o que faço. Olha aí o que o apóstolo Paulo ele fala. Isso aqui você já leu, mas agora você está entendendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que, gente? Desejo. Mas o que odeio? Olha isso. O próprio apóstolo Paulo está falando. Eu não entendo o que eu faço, porque eu não faço o que eu desejo. Mas eu faço o que eu odeio. Como assim, gente? Como é que eu posso fazer o que eu não gosto de fazer? O que eu odeio? Por quê? Porque somos carne. E isso está dentro da gente. Fazer o que não deve fazer está dentro da gente. Gente, você para pensar, o povo saiu da escravidão do Egito, aí Moisés vai para o monte falar com Deus, porque ele fica uns dias no monte, na hora que ele desce, o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Vocês acham mesmo que eles achavam certo aquilo? É claro que não. Mas o desejo deles dentro dele, não, a gente precisa ter um Deus aqui para adorar, a gente precisa de alguma coisa, já que Moisés agora não está aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo ele fala, agora, versículo 16, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita na onde, gente? Em mim. Então, o pecado que habita em mim, que habita em você, é o que faz a gente ter más atitudes. É o que faz a gente, muitas das vezes, fazer aquilo que a gente não quer fazer. É o que faz, muitas das vezes, no momento da raiva, você soltar um palavrão, mas você não queria soltar, mas você solta. O que está entendendo? Agora você está entendendo como você não é bom, né? Nesse caso, não sou mais eu quem faz, 17. Mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo está falando. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Gente, faz aqui para mim. O
Quem ama a palavra de Deus? Quem entendeu que a palavra de Deus é vida? Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu que a palavra de Deus é o manual da nossa vida? Quem entendeu isso aí? Quem entendeu que a palavra de Deus é tudo para nós? Quem entendeu isso aqui? Você entendeu isso? Sim ou não? Você entendeu que a lei, que a palavra de Deus é a melhor coisa que tem? Sim ou não? E por que a gente não pratica ela? 100%. Como é que pode? Como é que pode você saber que algo é bom para você, vai te fazer bem, vai te fazer feliz, vai te levar para uma vida abundante, vai te levar para ter uma vida maravilhosa, mas a gente não faz. A gente não pratica. Porque o apóstolo Paulo fala, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser. Existe uma lei que guerreia contra o íntimo do nosso ser. Então nós entendemos a palavra de Deus, nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos que ela é boa, perfeita, agradável, sabemos o que temos que fazer, mas existe uma batalha, existe uma guerra dentro de nós. E aí é o que eu falo para você, nosso coração e nossa mente. Nosso coração vai pedir muitas coisas para você fazer o que não é bom. Mas a sua mente, ela vai estar na lei de Deus. Porque você conhece a lei de Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Então vai existir uma batalha diariamente. E é por isso que nós temos que nos encher da lei de Deus. Através do Espírito Santo. Amém, pessoal? Através do Espírito Santo. A gente precisa se encher do Espírito Santo. Para que essa luta seja vencida pelo Espírito de Deus. E é por isso que você tem que ter vida com Deus. Porque senão a sua carne vai falar mais alto. O seu desejo carnal vai falar mais alto. Vai falar mais alto. Quando você tem vida com Deus, vida de oração, você busca a Deus, você começa a ter intimidade com Deus, Deus começa a mudar você. A sua mente começa a ser preenchida com as coisas de Deus. E aí, por mais que tenha o desejo da carne, mas o Espírito Santo vence. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? O apóstolo Paulo fala. E aí ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Amém? O apóstolo Paulo ele termina dizendo, graças a Jesus Cristo, graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que de modo que com a mente eu sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo do pecado. E aqui eu termino a palavra de hoje dizendo, olha a importância de você ter a mente de Cristo. É a sua mente que vai guerrear, que vai batalhar contra os desejos da carne diariamente. Você está entendendo que por que quem entendeu a graça não vive pecando? Porque quem entendeu a graça, entendeu o favor imerecido de Deus, vive em prol disso. Porque entende que não é bom. É o que eu falo, gente, olha aqui para mim. Se você conviver comigo, você vai encontrar muito defeito em mim. Muito defeito. Nossa. O próprio apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro não se bicavam? Está na Bíblia isso. Lê a Bíblia, você vai ver. Como é que pode dois homens cheios do Espírito Santo não se dar bem? Por quê? Porque existe o lado carnal. E se você conviver comigo, você vai conhecer esse lado carnal do pastor Cláudio. E melhor dizendo, do Cláudio. Você vai ver muita falha, muito erro em mim. Mas eu sou como você. Estamos
lutando todos os dias para ser cheio de Deus, para que a nossa mente seja cativa de Deus e ela consiga vencer os desejos da carne. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou continuar semana que vem, senão vai ficar muita coisa para hoje. Mas o que a gente precisa entender hoje é, para termos uma mente de Deus, o primeiro passo é qual, gente? Novo nascimento. É você entender que a lei ela é boa. A lei ela revelou hoje aqui o que está dentro da gente. E agora a gente entende o quanto a gente precisa desse Deus. Quanto a gente precisa buscar esse Deus. Quanto a gente precisa ser cheio desse Deus. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa noite. Nós vamos comer do corpo dele, nós vamos beber do sangue dele e nós vamos ser cheios desse Deus. De forma que a nossa mente vai ser a mente de Cristo. Amém? Fica de pé no seu lugar.